Eu pus esta imagem exatamente por ser uma cena difícil. Mas foi a cena que eu mais gostei. Boa noite a todas as pessoas. Estamos para lá do arco-íris. Estamos no mês do orgulho e hoje, à hora que vamos para o ar, devem estar a chegar aos restauradores as pessoas que participaram na marcha e a começar os discursos no palco montado nos restauradores. Foi hoje o dia da Marcha do Orgulho LGBTI de Lisboa e é um motivo de alegria. O ano passado não pudemos marchar, voltarmos para a rua para, por um lado, celebrar este orgulho, celebrar os que antes de nós lutaram pelos direitos e também reivindicar tanta coisa que ainda falta. Bom, hoje vamos falar sobre pornografia, vamos ter uma pessoa convidada que trabalha como ator na indústria pornográfica e vamos falar um bocadinho sobre os mitos, sobre os preconceitos que ainda existem. Antes disso, já sabem, vão lá abaixo, subscrevam o canal, assinalem o sininho para receber as notificações sempre que lançamos um novo vídeo, sigam-nos nas redes sociais, no Insta e no Facebook, e já sabem, se quiserem fazer perguntas mais íntimas, mais privadas, dar testemunhos, enviem-nos um e-mail para pldarcoiris@gmail.com. Dizer também que este programa, como já sabem, é um programa para ouvir ao sabor do tempo, não é um programa rápido, é um programa para conhecermos as pessoas que aqui trazemos, para falar sobre os temas, e por isso, se não quiserem ver tudo de uma vez, vejam em 3, em 4, vejam, vão fazer um xixi, ou vão ver um filme com o Ricardo, com o Ricky, um dos vídeos, enfim, e depois voltem. Há tempo para tudo. Agradecer ao Bitriane o apoio todo na edição dos vídeos. Já sabem, sigam o canal dele, a Casa dos 13 Gatos, e dar-vos aqui uma última informação relativamente ao IRS. Como sabem, as instituições particulares de solidariedade social sobrevivem com muito poucos financiamentos e uma das alturas do ano em que podemos arranjar algum dinheiro é através do IRS. Por isso, ainda há pessoas a entregar o IRS, ponham uma cruzinha com este número de contribuinte para que 0,5% daquilo que vocês têm de entregar ao Estado ou que já entregaram possa ser entregue a uma organização de solidariedade social. Bom, e agora vamos, sim, apresentar-vos a pessoa convidada. Olá, Ricardo, boa noite, bem-vindo. Olá, Helder, obrigado por meter no teu programa. Espero que estejas bem. Tudo ótimo. O Ricardo está neste momento no México e, portanto, temos o Atlântico pelo meio. Pode haver aqui alguns atrasos na ligação, mas, enfim, nada que não se consiga resolver. O Ricardo Muniz, que é a pessoa que temos aqui como convidada, tem como nome artístico Ricky Hart, nasceu em maio de 94 em São Miguel, nos Açores, e aos 19 anos veio para Lisboa e depois, com mais ou menos 22, 23, foi para Inglaterra. A primeira coisa, como nós costumamos fazer aqui no programa, é querer saber um bocadinho como é que foi crescer, como é que foi a tua infância, como é que foi a tua adolescência, e, portanto, percebermos um bocadinho, primeiro, o que é que te levou a vir para Lisboa, depois o que é que te levou a vir para Londres, quando é que te entendeste enquanto pessoa LGBT, por aí fora. Portanto, eu vou partilhar aqui umas fotos e vou perguntar-te como é que cresceste e quando é que tiveste algum problema relativamente à tua família por causa da tua orientação sexual. Queres saber quando é que eu tive algum problema? Sim. Com a... ok. Esse aí é o meu irmão mais novo, na altura, do primeiro casamento da minha mãe.
que agora não falamos muito. Ele não, o facto de eu ser gay não lhe cai muito bem na cabeça, ele ainda não me aceita completamente. Quando vou à ilha de férias, raramente falamos. Dizemos olá um ao outro, mas não passa disso. Ele agora, por acaso, foi para a França trabalhar, portanto agora pode ser que quando volte para a ilha, pode ser que tenha uma mente mais aberta, porque viver numa ilha é uma coisa chata, porque os nossos horizontes ficam sempre da mesma maneira, fechados. E acho que viajar para outros lados pode ser que lhe abra a mente. Abra os horizontes, não é? Sim. Nós tivemos há 15 dias, penso eu, um programa sobre os Açores e tentámos perceber, num meio tão pequeno e tão fechado, como é que era assumir, sair do armário, não é? Tu, mais ou menos, com que idade é que percebeste que eras um homem gay? Desde pequeno, como podes ver nessa foto com o meu filho, eu já tenho algumas manias gays. Mas percebi que aos 7 anos já olhava para outros colegas da minha turma, ou rapazes assim 3, 4 anos mais velhos do que eu, e já havia aquela troca de experiências que é normal durante também a adolescência. Por acaso nunca tive nenhuma experiência heterossexual em 27 anos de vida. Minhas primeiras experiências foram logo experiências como homossexual, sim. Olha, nessa altura começaste a ter experiências, começaste a conhecer pessoas e há um dia em que, já mais velho, quase aos 18 anos, antes de entrares na universidade, em que a tua mãe descobre o teu diário ou algumas coisas tuas. Como é que foi essa situação? Para mim foi muito má na altura, porque eu cheguei a casa, a minha mãe estava a chorar na cozinha e eu adoro a minha mãe e a última coisa que eu queria ver era a minha mãe chorar, e perguntei porque é que se passava, e ela virou-se para mim e perguntou quem é o André, e eu nessa altura fiquei com uma cara de choque porque já sabia o que é que se passava, sabia que ela tinha descoberto o que eu tinha escrevido acerca do rapaz que eu gostava, e então ela perguntou, és gay? E eu comecei a chorar e disse, sim, sou gay. E logo a seguir ela perguntou, não te vais começar a vestir de mulher, pois não? Nessa altura... Porque às vezes há essa confusão, não é? Entre identidade de género, expressão de género, orientação sexual. Sim. Tem muitas... Principalmente no meio pequeno que é os Açores, e a preocupação dela é também o que é que os vizinhos vão dizer. Lá, e continua a ser assim um bocadinho ainda, mas pronto. Muitas vezes é mais pelos outros, não é? O que os outros dizem. Sim, é o medo que os vizinhos vão dizer, o medo que a família vai dizer, mas vive-se. Olha, e entretanto, eu vou pôr aqui, eu não resisto, eu achei este vídeo super divertido, vou passar, é muito pequenino, mas eu não sei se isto foi antes ou depois de teres vindo para Lisboa, mas tinhas uma alegria brutal aqui. Sim, essa altura já estava em Lisboa. Já estavas em Lisboa? Sim, já estava em Lisboa. Como a música disse, foi quando eu fiz 22 anos e estava a viver... Parecias um miúdo. Tu ali parecia que tinhas 15 ou 16. Sim, eu tive uma puberdade muito tarde. Só comecei a crescer barba aos 22, 23. E sim, já estava a viver no Montijo, na margem sul. No Montijo. Ok, então, voltando um bocadinho atrás. Aconteceu isso mais ou menos aos 18 anos. Acabaste por entrar na universidade ou não? Tu querias ir para a psicologia? Sim, eu entrei em psicologia, fiz 1 ano e meio lá. Na altura comecei a falar com um rapaz que era amigo de uma
de uma amiga minha que estava em Lisboa a tirar medicina. Começamos a falar pelo Facebook e durante o verão fui passar uma semana lá com ele. Gostamos um do outro, apaixonámos-nos. E então, em dezembro desse mesmo ano, eu fugi de casa com o dinheiro das propinas. Apanhei um avião e fui para Lisboa. Deixei uma carta à minha mãe, que não fui capaz de abordar ou mandar mensagem ou uma chamada. Deixei só uma carta na minha cama a dizer que tinha ido para Lisboa. E só depois falei com ela, acho que passado 2 semanas de já estar em Lisboa. E qual foi a reação dela? Ela, acho que foi aí na altura que ela se apercebeu, porque a nossa relação, quando ela descobriu que era gay, antes era muito, como é que eu ia dizer? Muito forte, chegados muito um ao outro. próxima? Sim, muito forte, muito próxima. Eu dizia tudo, entre aspas, a ela e fazíamos tudo juntos, mas depois ficou assim quebrada, já não falávamos assim tanto, era só para mandar fazer tarefas em casa, e depois de eu ter ido para Lisboa, acho que foi aí que ela se apercebeu que o amor que ela tem por mim era muito mais forte que aquilo que eu sou, por facto de ser gay, porque ela chorava a dizer para eu ir, voltava para casa, que ela não me queria em Lisboa sozinha, embora tivesse os meus amigos lá, mas ela não me queria lá, e quase todas as semanas ela telefonava-me para dizer para voltar para casa. Mas isso não acontecia. Bom, mas pelo menos serviu para vocês se reaproximarem novamente e hoje as coisas estão... aliás, tu tens muitas publicações com a tua mãe no Facebook e a gente já vai ver também algumas dessas imagens. Eu vou mostrar uma aqui contigo em Lisboa, em Sintra. Quando veste... Pronto, tu aqui parece teres 14. Não, por acaso aí tinha 24. Estás a ver? Sim, 24, 23, se calhar, 23, sim. Um twink. Olha, Twink, sim, e em Lisboa o que é que tu fizeste? Ou seja, não voltaste para a faculdade e foste trabalhar, tiveste vários trabalhos, ou pelo menos 2 trabalhos. Sim, tive 2 trabalhos. Comecei a trabalhar para a Gold Energy, que é a empresa de eletricidade e gás, a fazer contratos porta a porta. Fiquei com eles durante 2 anos, mas depois já não se fazia tanto esse contrato, porque ganhava a comissão e começou a ser menos e menos contratos, portanto menos dinheiro que eu também ganhava, embora eu fosse chefe de equipa aos 19 anos, já aos 19 anos, e com 10 pessoas a trabalhar para mim. Mas o dinheiro já não era assim tanto, e então depois fui e tirei um curso de cortador de carnes no Pingo Doce, e foi aí que depois mudei-me para o Montijo e comecei a trabalhar no Pingo Doce do Montijo como cortador de carnes durante 1 ano. E depois acaba o contrato e tomas uma decisão. Sim, quando o meu contrato acabou, e então eu tinha a minha tia a viver em Inglaterra, em Londres, em Slough, perto de Londres, e ela trabalhava no hospital, e ela disse que se eu quisesse, se o meu contrato acabasse, se eu quisesse para Londres, que ela arranjava-me trabalho lá. E então, pronto, foi isso que eu fiz, decidi ir para Londres. E, pronto, okay. e ainda lá estou. E em Londres, o que é que fizeste? Começaste a trabalhar no hospital? Sim, comecei a trabalhar no hospital como assistente de... Auxiliar da ação médica, acho que é o que nós chamamos cá, não é? Não, porque eu trabalhava na cozinha das enfermarias. Ok. Então servia o pequeno almoço, o almoço, o jantar, o chá, o café. Depois aí é que fui para auxiliar. Espera aí, vamos fazer aqui uma pausa. Os auxiliares em Londres não fazem o que os auxiliares em Portugal fazem.
Ok, pronto, são já diferentes voltámos. Tivemos tarefas. aqui um bocadinho um corte de rede, mas já Como voltámos. auxiliar, já tive SAR. Ok. Sim, tivemos aqui um pequeno corte. Estavas a dizer que em Londres a profissão não é Sim, exatamente a comecei mesma, como, não é? Os auxiliares. pronto, sou assistente. Sim, sim, porque os auxiliares, pelo menos na ilha, eles também ajudam na alimentação dos pacientes e são os que dão comida a eles. Em Londres, não, as tarefas são um bocadinho diferentes. Mas depois, sim, fui para assistente auxiliar da saúde e foi aí que depois decidi tirar o curso de enfermeira assistente, que depois podia ir para enfermeiro, se eu quisesse. Tu ainda estás na Bucks New a estudar enfermagem ou entretanto... Não, porque entretanto, quando estava a estudar na Universidade de Bucks University, lá em Londres, eu fui diagnosticado com depressão. A depressão que disse a algum dos meus colegas de trabalho que tinha sido diagnosticado com isso. Uma das enfermeiras da minha colega foi dizer à enfermeira-chefe, a enfermeira-chefe chamou-me ao escritório e em vez de apoiar-me e dizer que se eu precisasse de apoio havia isto, aquilo, aquele outro que podiam fazer por mim, não, ela disse que eu tinha de engolir o que se passava e get over it e ultrapassar. E disse-me que eu podia estar a meter os meus pacientes em risco por causa da minha depressão, podia fazer erros de medicação e isso, e eu comecei a chorar, porque a razão de eu ir para a enfermagem não é para eu estar a fazer mais danos aos pacientes, é para ajudá-los. E passado de uns meses vi que a situação lá no hospital continuava a mesma, fazia muito overtime, muitas horas, são 12 horas por dia, sim. 100 horas extraordinárias e pronto, isso não ajudava na minha depressão e pronto, a minha enfermeira-chefe também não estava lá a apoiar-me em nada, então eu decidi meter 3 meses de baixa médica, que ela o primeiro mês rejeitou, a dizer que a depressão não era razão para eu estar em casa. Vindo de uma enfermeira. Impressionante. E então foi que eu realizei que... Já lá vamos. Já lá vamos a essa parte. Dizer que aquelas duas imagens que nós vimos, tanto a que tu estás com a roupa hospitalar, como a que estás com óculos, são giríssimas. Tu dizes que não gostas de ver de óculos, mas estás com ar giríssimo e, portanto, podes pensar em fazer alguma coisa com estas personagens, porque acho que tem graça. Bom, apenas realçar isto e não deixar passar isto em branco. Nós já fizemos vários programas sobre saúde mental e, infelizmente, as pessoas ainda acham que determinadas coisas relacionadas com saúde mental, como, por exemplo, uma depressão, são caprichos, são luxos. As pessoas estão com depressão porque são mandrionas, porque não lhes apetece trabalhar. E isso é horrível, porque se a pessoa já se sente mal pela sua depressão, vai sentir ainda mais culpabilizada. E, portanto, vindo isso de um profissional de saúde, ainda é pior. As pessoas não devem ter vergonha de falar da sua doença mental, devem procurar apoio profissional, porque senão o problema pode ir aumentar, pode crescer e pode-se chegar a coisas como ideação suicida ou suicídio. Portanto, é muito importante não ter medo, não achar que a doença mental é uma coisa de malucos. Não, é uma coisa comum que tem de ser, enfim, atacada. Bom, nós vamos... tu há bocadinho estavas a dizer que já estavas bem com a tua mãe e nós vamos agora ver aqui algumas fotografias, precisamente, novamente com a tua mãe. Sim, foi tirada há 2 anos, antes pré-Covid. Antes do Covid. E ela está com um ar fantástico. Sim, ela agora... A tua mãe é lindíssima, tem uns olhos que é uma coisa...
É nova também, só tem 47 anos. Sim, bom, e se sair ao filho parece ter 30, não é? Pronto. Aqui estás com um dos teus irmãos? Sim, já do segundo casamento da minha mãe. Este é o mais novo. E tenho uma irmã também, que é 2 anos mais velha do que ele. Ele tem 13 anos agora. Não, 12 anos. E tens uma boa relação com eles? Com os da segunda casamento da minha mãe, sim. Sim, eles adoram. Também são mais velhos, portanto, eles estão sempre. Todas as vezes que vou lá à ilha e depois tenho de voltar para a Inglaterra, custa muito, principalmente por causa do mais novo, que ele chora todas as vezes quando me leva ao aeroporto e parte-me o coração. Tem muitas saudades tuas, não é? Sim, sempre. Porque o meu irmão, o mais abaixo de mim, que vivia lá, não lhes dá tanta atenção como eu quando estou lá. E acho que isso é uma das razões que ele sente saudades minhas. Sabes que há uma coisa, antes da gente passar aqui ao teu livro e ao teu filme, eu já falei disto, a cidade onde eu me senti mais à vontade, mais livre, foi Londres. A primeira vez que eu fui a Londres, há muitos anos, em, sei lá, 94, 95, não sei. Eu andei com o meu namorado de mãos dadas, ninguém olhava. Era uma altura em que tu vias pessoas de todos os géneros e feitios, havia punks, havia piercings, havia tatuados, havia góticos, havia hippies, e ninguém olhava para ninguém, quer dizer, e portanto é uma sensação de liberdade enorme, e eu costumo fazer algumas sessões em empresas, enfim, quando as pessoas querem explorar a inclusão na empresa, e aquilo que eu costumo dizer é, eu não luto pelo direito à diferença, eu luto pelo direito à indiferença, que é para eu poder estar à vontade, sem ninguém apontar o dedo e olhar, não é? E foi Londres, de facto, Londres é uma cidade a esse nível fantástica. Mas nos últimos anos acho que tem havido um retrocesso do que tu assististe. É? Eu uma noite saí de uma discoteca gay e estava a beijar na altura um rapaz com quem eu estava a sair e houve algumas bocas que saíam dos que estavam a passar. Mas pronto, esse acho que é... Esse retrocesso... Acho que é um... Diz. Estava a falar que esse retrocesso é um retrocesso que acho que somente estamos a assistir em toda a Europa, não só em Londres. Era exatamente isso que eu ia dizer. Portanto, íamos falar os dois ao mesmo tempo e ia dizer a mesma frase. Infelizmente, e cá em Portugal também, há muita gente a pôr as garras de fora, a achar que pode dizer tudo e que tem carta branca. Ok, então vamos lá aqui ao livro que tu escolheste. O Harry Potter e as Relíquias da Morte. Porquê este? Porque eu sou um hopeless romantic, considero-me muito romântico, e então neste livro descobre-se que uma das personagens que se pensava ser um anti-herói ou um vilão, não era. Nessa altura estava a proteger a pessoa, o Harry Potter, nesse caso, estava a proteger a pessoa, o filho da pessoa que ele amou e ama, mesmo que ela já esteja morta há mais de 21 anos, nessa altura. E que ele diz, quando o Dumbledore, que é o diretor da escola, diz Lily, que é o nome dessa personagem com que ele ama, e ele diz sempre. E é uma das frases que eu tenho tatuada aqui, says always, e as relíquias da morte, porque acho que eu vivo para um amor como esse, um amor que sem fronteiras, mesmo depois da morte. É muito engraçado. Isso é giro porque é uma das perguntas que eu te vou fazer na segunda parte e é muito giro que estás a dizer isso. Bom, agora, então imagino que o filme que escolheste tenha a mesma motivação, porque tu escolhes o Titanic do James Cameron. Sim. Todos os filmes do James Cameron fascinam-me, porque são todos também relacionados com amor e com
como o Romeu e Julieta, amores que quase que são impossíveis, mas existem. Como é que se diz em Portugal? Amores não correspondidos. Nesse caso são correspondidos, mas são amores que nunca chegam a acontecer. Sim, às vezes já são muitos amores não correspondidos, sim. Sim. Pronto, sim. Tem mesmo a ver com ser muito romântico e... É genial. Sim, mas Uhum. há outros do James Cameron em que há sempre essa relação, não é? De amor, há sempre... Tem o Avatar, O Avatar, também é a mesma coisa. Exatamente. Exatamente. Ok. Bom, então vamos lá voltar aqui para o fundo do programa e continuar aqui a conversa. E agora sim, para tentar perceber como é que essa depressão, que tinha a ver com muita coisa, não é? Trabalhavas muitas horas, não tinhas vida pessoal, como disseste há pouco, trabalhavas muitas horas extraordinárias, sem folgas, sem apoio, e portanto, enfim, entraste na baixa, não é? E Sim. começaste a perceber que não querias voltar para aquele ambiente e começaste, dizes tu, a procurar alternativas. Sim. Na altura, porque eu dei baixa o ano passado em janeiro, antes da situação do Covid ter surgido, fiquei até março. Em março eu ia começar a trabalhar numa discoteca gay, o Evan, em Londres, mas no dia em que eu ia ter o meu primeiro shift, sem entrevista, mas já a trabalhar para saber se, como um trial, pronto. E o Evan fechou por causa do Covid. Então nunca cheguei a assinar nenhum papel, a assinar nenhum contrato, porque a discoteca tinha fechado e até agora continua fechada como discoteca, ainda não abri. Foi então que tive de procurar alternativas e na altura vi que muitos rapazes homossexuais estavam a falar de OnlyFans e eu não sabia o que é que era e então comecei a pesquisar e notei que era um site onde qualquer pessoa pode partilhar os seus nudes ou vídeos de culinária, tudo que interesses, hobbies, esse tipo de coisas, porque não é só para atores pornos, é para toda a gente que tem... Eu tenho imensos amigos que têm perfil no OnlyFans, uns com nus, outros sem nus, outros com algumas cenas de sexo, enfim, há para tudo e há para todos os gostos. Sim, Devo dizer que adoro esta foto e adoro esta sessão, aliás, as 3 fotos desta sessão, mas esta é genial. Sim, eu gostei, foi um amigo meu brasileiro, Carlos, que está aí na descrição da foto, Carlos Moura. Nessa altura tinha o cabelo pintado de bleached, de loiro. Tinhas o quê? O meu cabelo nessa altura estava loiro. Sim. Estava pintado. Mas fica-te bem. Eu aqui há muitos anos, olha, com a tua idade, também tive o cabelo louro e depois tive o cabelo branco, enfim. Agora pinta não estar com ele branco, isto é. Bom, olha, tu dizes que, enfim, já que, aliás, diz uma frase gira, já que estavas a mandar nudes para pessoas de graça, porque não ganhas alguma coisa com os nus, não é? Sim. Mas começaste a conhecer outras pessoas e começaste a apostar mais no OnlyFans. Sim, pronto, comecei a postar imagens das minhas histórias, como tipo essa, e a publicar o meu OnlyFans, o link para o meu OnlyFans. Muitas outras pessoas que faziam OnlyFans começaram a falar comigo, a dizer, olha, não queres fazer uma colaboração, não queres fazer um vídeo juntos? E então foi aí que conheci que agora é um dos meus amigos, Oliver Hunt, com quem eu viajo para todo lado com ele. O Chris. Tem o Chris. E pronto, com ele conhecia outros atores pornográficos muito conhecidos, como o Alan King, Sherlock,
e foi ele que agora também me apresenta ao Michael Lucas, que é o dono do Lucas Entertainment, e pronto, já fiz 2 produções com o Lucas Entertainment só este ano. Nós já vamos falar dessa tua escalada, porque foi bastante rápido. A Lucas é uma das grandes produtoras e, portanto, foi bastante rápido o tempo. Há outra pessoa que também teve um percurso muito rápido, que é o Miguel Teixeira, o Sir Peter, Sir Peter. que também começou a ser chamado e, portanto, começa a haver mais. Eu estava a olhar para esta fotografia porque tu acompanhaste esta fotografia de uma frase que dizia qualquer coisa como as fotografias a cores, enfim, tiram a imagem do exterior, as fotografias a preto e branco fotografam-nos a alma. Algo deste género, não é? E tu és mesmo romântico, até nisso, não é? Sim. E por acaso há uma coisa que os meus fãs também gostam. Eles porque eles dizem que eu mantenho verdadeiro a mim mesmo, porque eles conseguem ver através dos meus posts, através das minhas histórias, que eu sou feliz, mas também choro, também tenho dias que não publico nada e eles percebem que se passa alguma coisa. Eu não gosto de transmitir aos meus fãs e aos meus seguidores aquilo que eu não sou. Há pessoas e atores pornos que só publicam os bons momentos. Eu também gosto de publicar os meus menos bons momentos. E os meus fãs gostam disso. Eles recebem muitas mensagens de muitas pessoas a dizerem... Mostra que és humano. Sim, e mostro que ser ator porno não significa nada. E até é uma coisa que eu não gosto que os meus amigos às vezes me apresentam... tive um amigo meu aqui no México que só dizia isto é o Ricky, ele é um ator porno. E eu não gosto que me apresentem como um ator porno. Eu sou o Ricardo e é isto. E o resto é história. Claro, claro. E eu acho que nisso eu também comecei a tratar por Ricardo, porque tu és ator, não é? E, portanto, crias uma personagem. Sim. E vamos já falar dessa personagem, essa sim, que é o Ricky. E, portanto, há uma diferença grande. E, por vezes, as pessoas confundem, não é? Confundem os vários níveis. Sabes que o Miguel, o Sir Peter, numa entrevista que deu a um amigo meu, dizia que em Madrid, quando as pessoas sabiam que ele tinha OnlyFans, começaram-lhe a negar emprego, mesmo em bares gay, em locais gay. Tu nunca nunca tiveste essa experiência, porque também foi na altura da Covid e, portanto, não tiveste que... Sim, pronto, até agora, durante o Covid, nunca procurei por outro trabalho, porque também tenho tido trabalho com estudos pornográficos, portanto, não tive essa necessidade ainda de ir procurar outro trabalho part-time ou algo do género. Mas sei que isso poderá ser um dos fatores. Mas também daí de ter um nome diferente do meu verdadeiro. Porque são 2 pessoas diferentes. Exatamente. Como tu disseste. Mas pronto, eu sei. Vamos falar muito sobre isso, sobre essa diferença e sobre os enganos que às vezes as pessoas têm, enfim, quando tratam as pessoas pelaquela imagem só. Eu ia só vou partilhar aqui um documentário brilhante do Jorge Pelicano, que se chama Até que o Porno nos Separe. É um documentário sobre o Sidney Fernandes, o Foster Riviera, um dos primeiros atores porno gay portugueses a ganhar prémios, a tornar-se mais internacional, e, no fundo, a forma como a mãe, a Dona Eulália, descobre, através do Facebook, e o percurso que ela faz, não só de aceitação do filho enquanto ator porno, mas também o trabalho que ele faz de aproximação à mãe. E sendo uma história verdadeira, vale muito a pena.
O filme já passou na RTP2 e, portanto, está disponível no RTP Play e vale mesmo muito, muito a pena ver isto. Bom, eu vou continuar aqui com fotos e perguntar-te primeiro, não é? Porquê aqui já estamos no Lucas e estamos a falar deste teu percurso que em menos de um ano, não é? Em menos de um ano, Sim. Tu começas a fazer vídeos no OnlyFans, começas a ir para estúdios mais pequenos e de repente estás no Lucas Entertainment. No Lucas. Primeira coisa, porquê Ricky Hard? É um jogo de palavras com o meu nome, por Ricardo, e como em Ricardo em inglês é Richard, eu separei o Rich and o Hard. E brincas com Hard. Brinco Ricky e Hard como tem muitos significados sexuais. Pronto, achei piada e então decidi ir por esse nome. Olha, e tu alguma vez tinhas pensado em ser ator porno? Porque há pessoas Nunca que na minha vida. fantasia, não é? Há adolescentes, há jovens que queriam ser atores porno. Nunca tinhas pensado? Nunca na minha vida, não. Porque eu não... mesmo sendo ator... Uma das razões que eu também decidi ser ator porno é porque eu gosto de enfrentar os meus medos e as minhas inseguranças. E eu sempre fui muito... nunca tive, como é que se diz? Self-esteem. Autoestima. Nunca tive muita autoestima. Porque, como não sei se já reparaste, ainda não falei do meu pai, porque foi e é muito ausente. Sempre foi. E quando eu era pequeno, ele tratava-me sempre pelo patinho feio. E o meu irmão era o patinho amarelo. E sabes qual é a história do patinho feio, ser o patinho feio, nunca me... Sei, mas nessa altura eu era criança e a palavra feio era aquela que eu prestei atenção. E então sempre tive problemas de autoestima por essa mesma razão. Porque se o meu pai não me aceita como eu era ou como eu sou, porque é que outros homens me irão aceitar? E então, e também nunca tive autoestima com o meu corpo, sou muito consciente do meu corpo. Qualquer borbulha, eu me preocupo muito. E então eu decidi, olha, vou enfrentar os meus medos e vou-me pôr na luz, no público. Olha, tu estás aqui com duas pessoas que a pessoa que está no meio, não é? O Oliver, foi a tal pessoa que falaste que no fundo é o teu melhor amigo e que viaja contigo, vamos ver algumas dessas imagens, e que te abriu de alguma forma algumas portas. Sim. É o meu amigo, desde que começamos a falar no Instagram. Na altura ele pensava que eu só queria filmar com ele e eu disse, não, podemos ir tomar um café e pronto, e ficar amigos. E sim, ficamos amigos desde aí, e então inseparáveis. E ele está aqui com o México. O outro é o Alan King, que é espanhol e que sim, é muito famoso. Agora, a semana passada, ou há 15 dias, ganhou um dos prémios. Sim, ganhou o Grammy para melhor jock. Essa tua ligação com o teu pai teve outras consequências ou só te aumentou ou só te criou essa falta de autoestima? Acho que também teve consequências a nível das minhas relações com outros homens, sempre tive aquele medo de rejeição, medo de abandono, por causa disso, por causa do meu pai. Tem muito a ver com psicologia. Ter um pai ausente e acho que muitos gays sofrem dessa mesma coisa, que normalmente os pais são ausentes. As mães são sempre mais chegadas, mas os pais, por alguma razão, são sempre mais ausentes. Notei isso mesmo com as minhas relações com... Eu não te perguntei há bocado, a tua mãe teve o primeiro choque quando percebeu que eras gay. Como é que foi quando percebeu que fazias pornografia?
Ela descobriu que eu fazia pornografia através da minha tia, na altura, porque eu, quando saí do hospital, um dos colegas de trabalho da minha tia descobriu o meu Twitter. E no Twitter é onde eu posto as minhas nudes, promoções que depois nos levam à minha página do OnlyFans. E esse colega da minha tia disse-lhe a ela, a minha tia, que eu estava a fazer vídeos pornográficos e ia tirar fotografias nuas, e a minha tia, como é testemunha de Jeová, como sabemos, é uma religião muito Conservadora. fechada, conservadora, e então ela foi dizer, não diretamente à minha mãe, mas aos meus tios que vivem lá na ilha. E então um dos meus tios depois disse à minha mãe, e a minha mãe, para surpresa deles todos, porque eles pensavam que a minha mãe ia me negar e ia fazer um filme. Não, a minha mãe ficou muito chateada com a minha tia, que é testemunha de Jeová e com quem eu vivia em Londres, porque ela deu-me 2 semanas para sair de casa. Não 2 semanas, mas disse-me: tens de sair porque sabes que a minha religião e eu não posso, tenho de dar como é que se diz, o exemplo aos meus filhos e blá blá blá. E então a minha mãe, que já tinha feito tanto por ela quando ela precisou e quando estava em necessidade na ilha, ficou chateada com ela e não comigo, porque a minha mãe disse-me: desde que sejas feliz, é o que importa. E por acaso eu também não estava à espera dessa reação da minha mãe, vindo de quem não me aceitou como sendo gay até alguém que me aceita e que até agora pergunta pelos meus namorados. Na altura ela só dizia amigos e agora diz namorados. Agora, pronto, ela até que já conheceu o único que ela conheceu e ela adorava-o. Eu vou mostrar aqui 2 fotografias diferentes, exatamente para te perguntar qual a diferença entre o Ricardo e entre o Ricky. Vocês são muito diferentes na forma de estar. Por exemplo, eu lembro-me do Sir Peter dizer que o Miguel era extremamente envergonhado e não era capaz de fazer, possivelmente, a maior parte das coisas que o Sir Peter fazia à frente de uma câmara. Como é que é entre o Ricardo e o Ricky? Eu acho que também assim, eu sou muito envergonhado também na minha vida dia a dia. E até mesmo quando algum fã me reconhece na rua e vem ter comigo: oh, you're a Ricky Hard. I'm like, yes. Mas assim, quando estou no estúdio e porque quem nos filma no Lucas Entertainment e quem nos tira fotos são pessoas heterossexuais e não tem qualquer problema em estar nu à frente deles. Brincadeiras também assim, mais gays, mais gay com eles, e é diferente. Acho que o Ricky e do Ricardo são iguais em muitos aspectos, porque eu continuo a ser carinhoso, continuo a ser amigável, continuo a ser approachable. Muitas pessoas pensam que eu, por ser ator porno, não sou, como é que se diz, antipático, ou antipático, ou que não se podem conversar comigo, que eu vou ignorá-las, mas não, acho que são diferentes, mas também são muito, muito iguais. Olha, ia-te fazer uma pergunta, mas faço essa já. Se tu começares a fazer, nos filmes pornográficos, uma pessoa começa a fazer um papel muito igual sempre, tende a ficar agarrada a essa imagem. Sei lá, se fizeste coisas muito kinky ou muito sado, ou fizeste sempre de ativo ou fores sempre passivo, começas a ficar marcado e depois tens dificuldade em variar? Sim, eu sou versátil, mas no primeiro estúdio com quem eu fiz o primeiro filme pornográfico, eu fui ativo. E quando fiz o meu segundo vídeo com eles,
porque houve uns problemas técnicos e eu então disse, não faz mal, eu vou ser o passivo. E eles ficaram tipo admirados, eu pensava que era só ativo, mas disse, não, eu sou versátil, mas só porque no primeiro o outro era passivo eu fui ativo, senão... Adorei a explicação por problemas técnicos. Sim. Olha, problemas vamos falar, técnicos. Uma das razões para este programa é precisamente falar sobre alguns mitos, alguns tabus que existem na comunidade gay, mas também na comunidade heterossexual, relativamente às pessoas que trabalham como atores na indústria pornográfica e também relativamente às pessoas que trabalham com sexo. Tu tens a ideia, ou pelo menos sentes que muitas vezes as pessoas que tentam marcar um encontro contigo é porque estão à espera de fazer sexo? Sim, muitas vezes já me aconteceu isso, ir em encontros e depois, pronto, passarmos à parte do sexo e depois no dia a seguir receber uma mensagem a dizer afinal não estou à procura de nada assim especial. Portanto, E às vezes fica um bocado era estar com o ator. Sim, acho que às vezes é parte disso, não é parte, e o que me deixa um bocado chateado, porque se me dissessem let's have sex, vamos ter sexo, e se eu achasse a pessoa interessante, eu tinha sexo na mesma, porque acho que eu quando vou a um encontro, eu partilho coisas sobre mim e abro-me mais do que se fosse alguém com quem eu trago para a cama, e às vezes é um bocado chato essa parte. Tu tens, neste momento, algum receio que descubram que trabalhas como ator porno? Por causa de emprego, familiar? Neste momento não tens qualquer tipo de receio? Neste momento, familiares, não, todos sabem. Agora todos sabem aquilo que eu faço, pelo menos amigos, familiares. Trabalho, se calhar, porque eu sei que como ator porno não é uma profissão de longo curso. Sei que sei que há atores com 40 e 50, mas passado isso, depois também não é um bocado difícil depois arranjar trabalho noutra área. Mas eu já tenho ideias em abrir um negócio depois de ganhar um bocado mais fama, porque acho que quando chegar a um nível de fama em que tenho muitos seguidores e que tenho uma grande seguidores no Instagram, no Twitter, acho que já é uma boa oportunidade para abrir um business, abrir uma loja de roupa, abrir uma marca de cuecas, ou mesmo uma loja. Eu, por acaso, é uma coisa que falta. Como o Harry Louis, que abriu uma fábrica de chocolates. Sim. Eu até, por acaso, como nos Açores não há nenhuma loja de artigos LGBT, até por acaso estava a pensar que era uma boa oportunidade no mercado. A propósito disso, no tal programa que nós fizemos sobre o AMAR, o Centro de Apoio LGBT que abriu em Ponta Delgada, aparentemente houve edifícios de câmaras municipais nos Açores que no Ida Hot queriam ter içado a bandeira e não içaram porque não há material LGBT nas ilhas. Não. E, portanto, eu estou mandar vir do continente. Eu estou num grupo LGBT dos Açores e muitos deles estavam a queixar-se mesmo, porque não havia bandeiras gays em lado nenhum, onde eles pudessem comprar, ou t-shirts, e nem sequer há parada, Houve só durante um ano, acho que 5 anos atrás, talvez mais, e foi isso, não houve mais. O que é uma tristeza. Ainda por cima para além de ser uma zona mais pequena, mais conservadora, a dispersão nas várias ilhas ainda torna mais complicado. Diz-me uma coisa, como é que são as suas relações? Tu disseste que és uma pessoa romântica, é fácil encontrar um namorado fora da indústria? As pessoas têm ciúmes de ter sexo com outras pessoas, vergonha? Então, eu
desde que comecei a trabalhar como ator porno, só tive uma relação, durou 6 meses, e começámos numa relação aberta, porque não é justo eu ter sexo com outras pessoas e ele não. E isso aí foi um bocado complicado, teve os seus dramas e a certa altura ele disse-me que ficou chateado por ter visto um dos meus vídeos online e pronto, ele disse que os amigos também às vezes mandavam mensagens a dizer só vi o vídeo do teu namorado, pronto, há esse tipo de dramas, mas agora também conheci um rapaz Tá, sim. que... Deixa Ok. Para o fim. Mas, é assim, eu não tenho nada contra relações abertas, aliás, não tenho nada contra nada, na verdade. Acho que cada pessoa, quem está na relação é que tem que estabelecer as regras da relação e ser feliz. E, portanto, ninguém tem nada que julgar se é aberta, se é fechada, se é poligâmica, se é monogâmica. Agora, há pessoas que querem ter uma relação monogâmica e que olham para o sexo no set apenas como trabalho. Isso é fácil. É fácil ter uma pessoa, um companheiro que trabalha, sei lá, num banco e que não tem nada, não se preocupa com aquele trabalho. É sexo, mas é como se fosse outra coisa qualquer. Ou é difícil? Eu já conheci pessoas, principalmente aqui, durante os 5 meses que estou aqui no México, e pronto, tenho conhecido várias pessoas, e tenho por acaso tipo pessoas que me dizem que só por ser ator no porno não significa que eu tenha de estar numa relação aberta, que é um trabalho como os outros, e que sexo é sexo e pronto, amor é amor, é diferente, são coisas diferentes, e desde que existe essa separação não existe necessidade de estar numa relação aberta. Portanto, eu espero que existem pessoas assim e que realmente acreditem que lá por ser ator porno ou por trabalhar com a indústria do sexo, que ainda, pronto, sejam capazes de ter uma relação monogâmica e feliz. Eu já vi uma ou duas entrevistas com atores porno que têm relações monogâmicas e cujos parceiros entendem aquilo como trabalho e não têm ciúmes. Mas também acredito que não deva ser o mais comum. Há bocadinho tu estavas a falar dos encontros e das pessoas que podem contactar para encontros. Há muita ideia de que um ator porno tem que ter uma libido hiperativa, tem que estar sempre pronto para ter sexo, em vez de ser como uma pessoa que uns dias tem mais vontade, outros dias tem outros, não é? Há esse rótulo de que é quando quiserem, eu só penso nisso. Sim, e até é engraçado porque eu publiquei uma história há uns dias atrás que falava do género, falava da masculinidade, e na parte de sexual eu considero-me mais no assexual. Sou muito sexual quando estou no set, quando estou a trabalhar, sim, sou muito sexual, mas a parte, quando estou numa relação, eu raramente tenho sexo com o meu parceiro. Tenho, mas uma vez por semana. Porque eu não gosto de ser um instrumento sexual para o meu parceiro, gosto de ser mais do que isso. Acho que numa relação não é só sexo. E mesmo... Eu vou só deixar aqui um izinho para vocês verem o programa que nós tivemos sobre a sexualidade, porque é um conceito muito pouca gente conhece e portanto vale a pena, mas é muito giro isso. Lá, mais uma diferença, não é? O Ricky parece hipersexual e o Ricardo é uma pessoa demissexual. Pronto, estás ali na grey area. Sim, estou no meio entre o standard e o assexual. Isso é muito giro. Aliás, é muito giro e é muito giro tu não teres pudor em assumir isso e em falar disso à vontade. Em seres humano. Até mesmo quando me perguntam já deves ter sexo todos os dias, e às vezes eu digo assim, não, eu já não tenho sexo há quase um mês. O quê? Mas tu és ator porno. Sim, é ator porno, mas não quer dizer que tenha de ter sexo todos os dias. Aliás, havia alguém, uma vez ouvi um ator porno também a dizer que imaginem um contabilista
não é? Que passava o dia a fazer contas e a fazer... Quando chegava à casa não lhe apetecia voltar a fazer contas. Pois. E, portanto, um ator porno, possivelmente, quando chega à casa, apetece-lhe estar estendido, a relaxar, Sim. e não a... Sim, não sou muito sexual fora do trabalho. E mesmo no Grindr, ou quando mandam-me, muitos seguidores às vezes mandam-me nudes, e eu fico sem saber o que responder, porque não tenho libido para estar a falar com eles da mesma maneira que eles talvez esperam, a fantasia deles. Era exatamente isso sobre a fantasia que eu ia falar. As pessoas objetificam-vos muito, não é? Muitas vezes deixam de pensar em vocês enquanto pessoas que querem conversar, que têm gostos, que têm passatempos, que muitas vezes têm empregos para além da indústria de filmes porno, e veem-vos apenas como objetos sexuais. Não é? Sim. Quando as pessoas falam contigo e percebem que tu tens uma cultura acima da média, que tens uma linguagem e um discurso muito fluido, muito articulado, as pessoas dizem: ai, que engraçado, nunca pensei porque eras ator porno. Sim, muitas pessoas, às vezes, mas és ator porno porque, tipo, estudaste psicologia, tiveste em psicologia, tiveste enfermagem, e ficam admiradas porque não esperam. Às vezes as pessoas pensam que os atores porno são pessoas que não têm cultura, que simplesmente pensam em sexo e que são só corpos sem cabeça. Que pronto, mas todos os atores pornos que eu conheço são todos maravilhosos. Eu, durante essas 2 produções com o Lucas Entertainment, todos os atores pornos que eu conheci, tenho uma relação espetacular com eles todos. E são todos muito inteligentes. Uns bailarinos, outros acrobatas, todos com diferentes hobbies e que só fazem porno porque gostam de sexo, sim, mas também porque é um trabalho que permite ter outro rendimento, não é? Sim, exatamente. Às vezes é mais, para ser sincero, é mais bem pago agora do que era como enfermeiro. Senão também não estava a fazer. Tu já me disseste um bocadinho, mas como é que habitualmente são as amizades no meio? No meio, são, pronto, como eu disse, eu na altura, a primeira vez que eu conheci o Alan King, estava muito nervoso porque sempre foi aquele ator porno que eu queria conhecer mais, e agora consideram também como um melhor amigo. Estamos sempre na brincadeira, sempre... Ainda vos vi ontem lá numas cascatas, num riacho, a trepar umas pedras e não sei o quê. Bom, sim, então, somos todos muito chegados uns aos outros. Eu vou-te mostrar isto, que eu acho que isto mostra bem o quão importante é a amizade em todos os meios. Get a room. I mean, everybody pretty much flies in like the 25th, but it's until the 1st of June, the first one. Oh, they're crying. É um dos teus melhores amigos. Sim, é o Oliver. Já não... porque eu fiquei aqui no México e ele voltou para Londres e ficamos sem nos ver durante 4 meses. E então essa foi a primeira vez que eu vi desde há 4 meses atrás. Eu não estava à espera que ele fosse para a vila, porque eu tinha acabado de gravar uma cena, daí de estar de toalha e não vestido. E nem eu tinha reparado que ele estava lá, estava já quase a vestir-me, e depois olhei para o sofá e vi, eu comecei a correr para o abraçar. Que giro. E isto, vocês têm, aliás, tu disseste há bocado, eu tenho aqui algumas fotografias que vou mostrar de vocês a viajarem juntos. Portanto, foi importante, é um amigo, não é? É um companheiro, vocês aqui estão na Grécia? Na Grécia, sim. Sim, é um amigo de viagem, amigo de trabalho, está sempre lá para mim em momentos que eu também já tive muito em baixo, em momentos em que a minha depressão realmente estava muito, muito, muito má, e
entrei em caminhos de drogas e essas coisas, e ele esteve sempre lá para apoiar-me, e acho que se ele não estivesse lá para mim, acho que, não sei, se calhar já não ia estar onde estou, ou se calhar nem ia estar vivo, quem sabe. Esta fotografia é giríssima. Ele é canadiano, certo? Não, ele é de Venezuela. Ok. Mas ele prefere dizer que é inglês. Ok. Tem passaporte inglês. Ok. Tinha ideia que ele era canadiano. Olha, quais são as melhores qualidades para um ator porno ter sucesso na indústria? O tamanho importa mesmo? A altura? Não. Todos os que eu conheço são... na altura, eu penso, antes de entrar na indústria, eu pensava que já todos os pornos são altos e com quase 2 metros de altura, mas quase todos os que eu conheço são 1,50m, 1,60m. Portanto, não, a altura não interessa, não. Eu quando falava no tamanho era noutro tamanho, não em altura. Depende. Acho que para um ativo é sempre bom ter um bom tamanho. O passivo acho que já não se importam muito com o tamanho do passivo, mas sim, convém também ter um tamanho, pelo menos na média. Sim, acho que sim. Pelo menos no Lucas Entertainment. E há muitas divas no meio, muita gente que não é profissional, que para brilhar pode tentar estragar o trabalho ao colega, ou magoar, ou não ter cuidado, ou não ter respeito. Sim, infelizmente sim. E aconteceu-me isto nessa última produção que me deixou muito em baixo, porque a certo ponto senti-me violado, porque a outra pessoa não estava a respeitar os meus limites, os limites que eu lhe disse, que lhe impus, e ele não respeitou esses limites, e então quando acabou a cena eu senti-me muito em baixo, pronto, como te disse, senti-me quase como se tivesse sido violado. Infelizmente são coisas que acontecem na indústria, mas temos que falar delas, porque se não falarmos, elas continuam a acontecer. Claro, não, isso é importante, porque assim, profissionais bons e maus há em todas as profissões. Sim. Não é? Mas isso é importante, não é? Que falar também disso, porque muita gente, a gente não se pode esquecer que há ali uma representação, são atores, estão a interpretar personagens e tem de haver um mínimo de respeito, não é? Pela outra pessoa que está ali a interagir e, portanto, não é por estarem num ato sexual que podem passar as tais barreiras, não é? Que podem passar os tais limites. O que é que eu te ia perguntar? Relativamente àquilo que dizias, dos teus problemas de saúde, da tua depressão, os filmes, os estares com estas pessoas ajudaram-te ou agravaram mais? Começaste a ter mais autoestima? Sim. Já não ando na medicação que eu andava, já não tomo nada. Viajar pelo mundo, estou a viajar mais do que viajava antes. Grécia, Barcelona, Espanha, México, já fui durante este ano, mesmo com Covid, já fui a muitos sítios por causa da indústria, o que me também ajuda na minha saúde mental, estar a conhecer outras pessoas, estar em sítios com diversidade cultural, diversidade de tudo, e também estar com pessoas que em certo sentido me compreendem, que também têm os mesmos medos, as mesmas inseguranças, e que também a maior parte dos atores pornos com quem eu trabalho também já sofreram com depressão e sabem o que é, e se eles me veem assim menos bem, vêm sempre e perguntam se estou ok, se preciso de alguma coisa.
e é bom ter esse tipo de pessoas ao redor. Isso é muito engraçado. Olha, achas que Portugal é demasiado pequeno para ter atores pornográficos? Eu não digo só em termos de indústria, mas para as pessoas poderem cá estar e serem bem aceites, conhecidas. Eras capaz de viver em Portugal enquanto estavas a trabalhar na indústria? Sim, acho que existem muitas pessoas em Portugal que agora também fazem OnlyFans, embora não tenha, acho que Portugal ainda não tenha muitos atores pornográficos. Acho que, pelo menos o que o Sir Peter, o Miguel, me disse, acho que só existem 3, ele e outros que por acaso não me recordo do nome, mas existem outros, não atores, claro que de fazer OnlyFans não significa que sejam atores porno, mas que sim, podemos fazer colaborações com essas pessoas que vivem em Portugal. Mas claro que acho que falta estudos pornográficos em Portugal. Acho que era uma coisa que se calhar valia a pena investir, porque existe talento. Existe talento em Portugal. Olha, como é que é o ambiente no set? Quantas pessoas é que estão na sala a filmar? Depende. Se for uma cena a 2, normalmente são os 2 atores. Temos a pessoa a filmar, o cameraman, temos pelo menos 3 assistentes. Portanto, sim, em volta de 5, 6 pessoas no set. Iluminação, realizador? Sim. Não temos muito realizador. Temos só mesmo a pessoa que grava e que que dá algumas instruções. Porque normalmente eles, pelo menos no Lucas Entertainment, eles dão-nos a oportunidade de sermos quem quiser, sermos nós próprios, de fazermos as posições que nos sentimos mais confortáveis, de nos virmos da maneira que sentimos mais confortáveis, dão-nos um bocadinho assim de liberdade. Não há aquela coisa que outros atores contam de para, corta, muda de posição, põe a perna para cima. Eu lembro-me... Às vezes. O Harry Louis dizia que, por vezes, não para um filme, mas para uma cena para a internet, não é? Uma cena de um estúdio para a internet, de 15, 20 minutos, às vezes eram 4 a 5 horas de gravação. Uhum. Portanto, demora mais do que... Sim, porque temos de parar às vezes porque é um sítio fechado, temos de ter tudo fechado porque não podemos ter ar-condicionado por causa do barulho, as janelas fechadas por causa do barulho, e então suamos muito e também temos de parar para beber água, para descansar um bocado, para recuperar forças e energia e então continuarmos o filme. É como um filme também, claro, de Hollywood. Com outro filme. Às vezes demora... Qualquer outro filme. E alguém consegue ter prazer com esse ambiente, com as pessoas todas ali à volta, com o para, anda, agora muda de posição, agora vamos descansar? Sim, eu continuo a ter prazer. Peter, por acaso, Peter e com o André, eu acho que foi rápida, fizemos em 2 horas, considerando que às vezes demora 5. E sim, foi fantástica a cena. Acho que deve sair ainda este ano, mas foi fantástica. E eu adorei. Pronto. Aí não te importaste com quem estava à volta? Não. Acho que aproveitaste o momento. Sim, acho que na primeira vez que gravei com eles senti-me assim um bocado acanhado porque era a minha primeira vez com tanta gente no set. Normalmente quando fiz um filme em Londres para Ang Young Brit, só tinha uma pessoa a filmar com o telemóvel e com um iPhone, com uma boa câmera, mas era só uma pessoa e não me sentia assim tão desconfortável. Mas dessa vez com mais pessoas já me sentia assim mais um bocado acanhado. Mas correu bem. Porque, como eu te disse, eles fazem-te sentir à vontade no set, embora sejam heterossexuais, mas fazem-te sentir à vontade. Olha, e como é que é a utilização de comprimidos ou de injeções para manter a ereção? Lá está, com essas pausas todas, ou com os nervos de estar rodeado de pessoas, ou porque simplesmente não há ligação e não há...
Vocês utilizam normalmente mais comprimidos do que injeções? No primeiro estúdio que eu fiz, só usamos Viagra. O comprimido ou o gel, que é só, só engolir o gel. Para o Lucas, sim, usamos injeções, porque são cenas mais longas, são 5 horas, temos de tirar fotos com o pênis direto, temos de fazer as posições com o pênis direto e para as fotos também, e depois às 4 horas temos de estar sempre com ele direto, então são injeções, e às vezes mais do que uma. Bom, há relatos pelo menos de um ator porno que usava muito o Caverject, que é o alprostadil, não é? Que a injeção é dada com uma agulha de insulina, não é? E que teve uma crise de priapismo tão grande que teve que ir para o hospital, não é? Porque depois o sangue não retornava, e isto aconteceu 2 ou 3 vezes, e disseram que se ele continuasse, possivelmente poderia deixar de conseguir ter ereções de forma natural, e ele abandonou a indústria. Mas a questão que eu te colocava nem sequer era essa, é se esse modelo, se não há pessoas que, em vez de olharem para os filmes, para os vídeos, apenas como uma forma de entretenimento, de se excitarem, de aumentarem a libido, por aí fora, não olham como modelo, como referência, dizendo, eu quero ter uma ereção tão grande durante não sei quanto tempo, eu quero ter aquele corpo, eu quero ter um pênis maior. Já te aconteceu perguntarem-te conselhos para como é que podem melhorar o desempenho, por aí fora? Por acaso, não. A pergunta que eu mais recebo é o que é preciso para eu ser um ator porno? Esta é a questão que me perguntam. Por acaso nunca me perguntam a nível sexual como é que eles podem ser melhores a nível sexual. Pergunto, muita gente interessada na indústria pornográfica. É uma das perguntas que eu recebo mais. Olha, e tu já tiveste com alguém que te repugnava, com quem te fazia a confusão estar, mas tiveste que estar porque era trabalho? Não, acho que não é o termo de repugnar, que acho que é um termo muito forte, mas que não sentia conexão a nível mental, sem por acaso, não com o Lucas, que por acaso sempre tive sorte com o Lucas Entertainment, sempre pessoas com quem eu... porque o Lucas, uma coisa boa do Lucas Entertainment é que ele nos mete, é como se fosse a Playboy Mansion. Nós estamos todos juntos, numa vila, antes das filmagens, conhecemos uns aos outros, conhecemos os hobbies, a personalidade de cada um, e eles também no set veem isso, eles veem as conexões e às vezes, com base nessas conexões, eles mudam as cenas, porque o que eles querem é que as pessoas se sintam à vontade e que se sintam confortáveis e que tenham realmente prazer. Tem essa preocupação. Olha, e já alguma vez te aconteceu quereres explorar ou teres explorado em privado com alguém com quem dividiste uma cena? Dizer, epá, isto correu bem, mas estava aqui muita gente, agora vamos os dois sozinhos. Sim, por acaso acontece a todos os instantes. Nesta produção foi o que mais aconteceu. Toda a gente a ter sexo fora do set. Mas sim, acontece. Olha, a gente está aqui a falar das coisas com muita naturalidade, mas há coisas que são mais complicadas. Uma das coisas que eu acho que é engraçado e que se percebe no ambiente, naquela vila, por exemplo, e pode-se ver aqui, por exemplo. Don't have Good idea. Releasing tension. If you could be only as energetic in your thing
Is that the warm up before our scene? Sí. Are you extra sweaty back there now? Este tipo de interação, de brincadeira, de convívio, ajuda a coisas também mais difíceis. Sim, principalmente depois de ter uma cena se calhar não menos boa ou que foi mais difícil de fazer, sair da cena e ter as pessoas, pronto, os modelos lá, os atores e poder distrair um bocado de distração, sim, é bom. Eu pus esta imagem exatamente por ser uma cena difícil. Mas foi a cena que eu mais gostei. Eu ouvi-te dizer há bocado isso. Mas há um site muito engraçado, aliás, há vários, mas há um site muito engraçado que é dirigido por um ator porno, ou um ex-ator porno, e que fala de uma série de mitos, não é? De uma série de mitos. E uma das coisas que fala é da dupla penetração, não é? Que as pessoas acham que aquilo é a coisa mais simples do mundo. E nem é simples para quem está a ser penetrado, mas também em termos de posições aquilo tem que ser ali uma grande ginástica. Não é uma coisa tão fácil como parece, não é? Não. Nós, os três, tivemos de praticar como seria a posição mais fácil, porque também temos de dar vista à câmara. Não pode, tem de ser uma posição que a câmara consiga apanhar tudo, consiga apanhar a dupla penetração, consiga apanhar a minha cara, a cara, nesse caso, do Sir Peter, do Vic, do Andrei Vic. E sim, não é fácil. Eu tive de fazer poppers para conseguir ter as duas. Porque não é uma coisa. Aliás, uma das coisas que nesse site se fala é da ideia de que no set todos os atores estão ou muito embriagados ou completamente drogados. Não. E o que esse ator dizia era que, bom, então ninguém tinha ereção, ninguém conseguia fazer nada. As pessoas estão concentradas naquele trabalho que têm a fazer, porque têm que saber onde é que está a luz, onde é que está a câmara, se a perna não está a tapar. E isso não acontece. Agora, de facto, quando há coisas mais violentas, fist, por aí fora, possivelmente há algumas coisas para tomar que relaxam, ajudam a relaxar e a suportar a dor. Sim. Nesta cena eu tive... só fiz, dei um sniff do poppers e pronto. Foi só o que eu precisei, porque não estava a conseguir. Não estava a conseguir se não fosse isso. Mas pronto, depois de estar lá dentro já foi outra história. Olha, mas já tinhas experimentado ou foi a primeira vez que experimentaste? Sim, já tinha experimentado, mas não em set, não para estudos. Ok. E já tinha experimentado a fazer em outros. A propósito de contracenar, há alguma altura em que o estatuto ou o sucesso de um ator permite-lhe escolher com quem é que vai contracenar? Não, acho que não. Acho que nunca tive essa sensação. Acho que nunca houve aquela eu quero fazer uma cena, porque existe sempre o OnlyFans, e o OnlyFans não é o mesmo que o estúdio, então para o OnlyFans podes fazer um vídeo com quem quiseres. Sim. Não, mas o que eu digo é, se na carreira de um ator porno há uma certa altura, um certo estatuto em que tu já te dás ao luxo de dizer eu com esse não quero, só quero trabalhar com aquele. Para o estúdio ou assim em geral? Sim, no estúdio. Acho que... Não, acho que não. Acho que não existe esse tipo de... Porque é trabalho e as pessoas têm de ser profissionais. Eu acho que... Relativamente, há bocadinho estávamos a falar disso, relativamente a dinheiro, os cachês vão aumentando conforme o sucesso que as pessoas vão tendo. Há diferenças entre cachês para passivos, para ativos, para versáteis? Sim, depende do sucesso que a pessoa já tem, depende de quantos seguidores é que a pessoa já tem no Twitter, no Instagram. Então, sim,
Eu quando comecei, pronto, estava no básico, mas ao aumentar o meu número de seguidores, o número de followers, pronto, esse cachê também aumenta. Podem seguir, já agora deixa-me dizer, podem seguir o Ricky Haas no Twitter, porque tem imensos vídeos, imensos teasers, e depois se quiserem ver mais, vão ao OnlyFans. Mas há muita coisa no Twitter, há previews, enfim. Diz-me uma coisa, os orgasmos são extremamente importantes na indústria pornográfica. Como é que se fingem orgasmos quando o ator não consegue ejacular ou quando está a demorar muito tempo e o realizador não tem tempo para esperar mais? Pronto, aconteceu. Normalmente o Michael Lucas odeia que a gente finja orgasmos. É uma coisa que ele realmente detesta. Mas fizemos uma orgia na primeira produção. Como somos tantos, éramos acho que 11 ou 12. A pessoa que estava a filmar não podia esperar que todos se viessem. Então, pronto, usamos um saco, um preservativo sem preservativo, com lube dentro, com um corte na ponta, e então quando estamos a bater, esprememos e então aquilo sai e pronto. Fica o fake orgasmo. Exatamente. Acho que enfim, há um lubrificante que já tem uma cor parecida. Tem mais esbranquiçada. E há quem faça também, misture com farinha para também dos mais antigos, possivelmente. Sim, mas com o preservativo, sim. Olha, houve uma determinada altura, ainda sequência do VIH, da SIDA, em que todos os atores faziam questão em usar preservativo. A partir e, portanto, os filmes em bareback, os filmes sem proteção, eram quase raros. Hoje em dia são muito mais frequentes e, por exemplo, no Lucas, vocês não utilizam, na maior parte das cenas, não utilizam preservativo. Como é que vocês fazem prevenção contra o VIH, contra outras infecções sexualmente transmissíveis? A PrEP é uma coisa que foi boa para vocês, apesar de só servir para VIH e não para outras infecções. Como é que é? Como é que vocês para o Lucas, e acho que para a maior parte dos estúdios pornográficos, eles acho que a maior parte dos atores pornos ou estão a fazer PrEP, ou aqueles que têm HIV estão indetectáveis e tomam a medicação para continuarem, obviously. Também eles requerem que façamos os testes, pelo menos uma semana antes da filmagem começar, e não podemos ter sexo com ninguém fora da produção durante essa semana e durante as 2 semanas de produção. Porque, pronto, para sermos profissionais e também não apanharmos nenhuma doença e passarmos aos nossos colegas de trabalho. Não, eu também perguntava isso porque vocês estão aqui, não é? Pessoas de várias nacionalidades, onde há países em que há acesso a PrEP, outros países onde não há, e depois também há a preocupação com outras infecções sexualmente transmissíveis, sífilis, veias, por aí fora. Mas, quer dizer, há testes e há pelo menos essa noção de respeito também, não é? Pelos outros. Sim. Acho que todos nós respeitamos uns aos outros e também mostramos os testes antes de cada filmagem ao nosso parceiro, para que eles realmente tenham a certeza que não temos nenhuma doença sexualmente transmissível e que, pronto, somos saudáveis nesse aspecto. Tu falaste de uma coisa muito, muito interessante, que toda a gente sabe, ou pelo menos muita gente sabe, que indetetável é igual a intransmissível, mas mesmo assim as pessoas que vivem com VIH ainda são estigmatizadas muitas vezes. É interessante, eu não imaginava isso, que num set, numa produção pornográfica, isso seja bem aceito. Ou seja, as pessoas tenham essa noção de que, ok,
tens VIH, mas estás indetetável e, portanto, não há problema. Sim, durante essa produção acho que tínhamos pelo menos uma ou duas pessoas indetetáveis, mas para o resto dos modelos, dos atores, não importa, porque já não é, acho que já não é o tabu que era antigamente, em que as pessoas tinham medo de, mesmo quando começou a surgir a medicação, muitos ainda tinham medo de fazer com pessoas indetetáveis e tinham sempre esse tabu. Até eu tinha, a primeira vez que tive sexo com um rapaz que era indetetável, sem preservativo, e eu sangrei, eu fiquei assustado, fiquei em pânico, fiquei a pensar, e agora, o que é que eu fiz da minha vida? Mas agora, pronto, é como se já não... Acho que as pessoas já não se importam muito com essa questão de ser, principalmente as pessoas que tomam PrEP, acho que já não se preocupam com essa, de ser positivo ou ser negativo. Ok. Olha, neste tipo de produção, vocês vão filmando cenas, são cenas para publicar individualmente como vídeos na internet, ou também podem ser cenas para um filme, para uma longa-metragem? Existem estúdios que fazem longas-metragens, mas na maioria das partes são individuais, são vídeos individuais, cada um com o seu tema diferente. Mas, por exemplo, a Lucas Entertainment tem filmes também, não é? Mas não é neste ambiente, é isso que dizes? Sim. Não, acho que o Michael fez um vídeo de longa-metragem que até foi um dos mais lucrativos e dos mais dispendiosos filmes pornos. E acho que ganhou até agora. Prémios. Sim, ganhou muitos prémios, sim. Mas acho que ela, depois desse, ainda não fez ainda mais nenhum, pelo menos até agora. Portanto, é mais cenas individuais que depois podem ser ou no site, não é? Na Lucas Entertainment, são pagas, as pessoas fazem a sua subscrição e o dinheiro vai sendo ganho assim. Exatamente. Porque houve uma altura que havia muito houve uma altura que havia cinemas, não é? Cinemas para filmes pornográficos. Depois veio a onda do vídeo e do DVD. Não é? E vendia-se muitos DVDs. Entretanto, com a internet, apostou-se mais nesse segmento, não é? Ok. Tu começaste, para além do Lucas Entertainment, começaste a estar a fazer presenças, a trabalhar como modelo. Eu tenho aqui só mais uma ou duas fotografias destas só para mostrar. Esta fotografia ainda é lá na Lucas, casa. ainda é para o Lucas, sim. Na tal vila, que até se pode alugar, não é? Porque vocês fizeram uma promoção que quem quisesse ir para Puerto Vallarta podia ficar na casa. Mas não tem direito a... Não é na mesma. Mas é outra. Sim, o Michael, como é que se diz? Arrenda diferentes vilas para ser diferentes também sets, diferentes para as gravações. Mas ele tem a casa dele, a Casa Lucas, onde muitos atores pornos ficam lá às vezes também, hospedados. Ok. Isto é um póster que foi para uma after party, penso eu, não é? Sim. Já estavas sim. Olhar. Aqui, onde é que aprendeste a fazer este arroz doce? Com a minha mãe. Olha, espero que ela não saiba que eu fiz isso. O sabor fica o mesmo quando preparas com roupa ou sem roupa? É o mesmo. Embora não seja o mesmo do sabor que o arroz doce da minha mãe tem, mas é parecido. Bom, isto é o Kitchen Hotties, é outro site onde tu também tens vídeos, onde os vídeos podem ser vistos quase iguais. Tem a ver com comida, claro, com receitas, em que nuns vídeos vocês estão com roupa e nos outros que obrigam a subscrição vocês estão sem roupa. E portanto, podem-se ver as receitas de uma forma mais natural. Outra coisa que eu te ia perguntar, há ideia de que
todos os atores porno, ou a grande maioria, também trabalha como acompanhante ou como prostituto? Para ser sincero, a maior parte de nós, sim, faz isso, a maioria, porque muitas vezes somos contactados por pessoas que, como sabem que somos atores pornos, querem ter essa experiência, fantasia de estar com e por vezes são pessoas que nós não estamos interessados, ou que, pronto, que não fazem o nosso tipo. E então normalmente essas pessoas então contatam-nos, às vezes através de sites como o Rentman ou sites de escorts, de acompanhamento. E sim, a maior parte, se calhar estou a exagerar, mas sim, se calhar 90% dos atores pornos também são acompanhantes de luxo. De luxo, de luxo. Sim, de luxo. Olha, tu quando publicaste esta fotografia, escreveste um texto em inglês que eu vou tentar traduzir assim para português rapidamente, mas que me marcou imenso. A vida não são só arco-íris e unicórnios o tempo todo. Não confies em tudo o que vês nas redes sociais. As pessoas só publicam o lado feliz das suas vidas e estão a tentar enganar-se a elas próprias, mostrando apenas os bons momentos. Mas isso não é a vida. A vida é dura, a vida é difícil, mas a vida também é boa. É boa quando finalmente realizas os teus sonhos, é boa quando os teus amigos e familiares te apoiam quando mais precisas, é boa quando um estranho te sorri, é boa quando olhas para as estrelas e te sentes abençoado por tudo o que tens, independentemente do que fazes. Não tentes viver a tua vida através da vida dos outros. Vive a tua própria verdade. Que reflexão foi esta, Ricardo? É uma reflexão que eu tenho todos os dias, que eu vejo todas as fotos de pessoas todos os dias nas redes sociais, de influencers, digamos, que parecem que a vida deles é tudo maravilha, é só viagens, é só dinheiro, é só só festa, mas não é. E às vezes as pessoas olham para eles como modelos e isso não é ser um modelo. E sentem-se infelizes de não conseguir alcançar chegar àquele ponto sem e acho que um facto dessa reflexão também eu tive, quando eu estava a estudar psicologia, tinha um colega de turma que tinha 80 anos, porque o sonho dele era ter um curso. E acho que, e já havia também outras quotes a dizer que não interessa, não olhes para alguém que tem 20 anos e que já tem uma casa e só por teres 30 tu não tens, porque a vida de cada um começa é diferente. Não podemos comparar nossas vidas à dos outros, porque cada um está a viver a sua vida não sabemos as dificuldades de cada um, não sabemos aquilo que cada um passa. Temos de, e como disse, temos de ver a nossa realidade, temos de ver a verdade da nossa vida, não da dos outros. Ricardo, para quem acha que ser ator porno é fácil, o que é que dirias? Não é. É muito trabalho, é muito trabalho. É trabalho porque temos de às vezes fazer coisas que não nos sentimos tão confortáveis em fazer. É muito trabalho porque temos de investir muito tempo nas redes sociais, temos de às vezes passar uma imagem de que não somos, temos de nos vender nas redes sociais, temos de fazer posts todos os dias, fazer divulgação no Twitter, pronto, e às vezes não é também um salário às vezes fixo, é um salário que flutua. Às vezes sim, podemos fazer muito dinheiro, mas também se não tivermos nenhum estúdio que nos contrate para aquele mês, é inseguro. Portanto, não é dinheiro fácil. Para quem diz que também é dinheiro fácil, não é? Não é.
Não, é uma mentira. Não é dinheiro fácil. E exige muito também, pronto, no meu caso, ir ao ginásio, ter uma dieta controlada, não ter muito cuidado com a minha pele, às vezes não poder sair, especialmente durante essas 2 semanas que eu tive a fazer, pronto, nas filmagens, durante o Pride, não poder sair à noite, ter que estar na cama às 10, essas coisas assim. Como jogador de futebol, não é? Antes Sim. dos jogos tem que se deitar cedo, não pode ter sexo, não pode ir para a farra, não pode beber álcool. Sim, não podemos, sem essas coisas todas, porque temos de estar prontos para as nossas cenas. Não é fácil. Olha, aqui que ninguém nos ouve, tu já andas a apresentar o genro à tua mãe. Sim, publiquei no Facebook e ela viu a foto. E ela, pronto, ela disse, por acaso ela disse namorado. Yeah. E era desta pessoa que tu há bocadinho ias falar, que entretanto tinhas encontrado uma pessoa. Sim, conhecemos durante esta produção. Pronto, tivemos uma química, uma conexão, gostamos das mesmas coisas, temos a mesma tatuagem do Harry Potter. A sério? Sim. E são os dois românticos. Sim. E ela é brasileira e pronto, falamos a mesma língua também. Eu estou em Porta. Às vezes há menos confusão quando se fala a mesma língua. Olha, tu estás quase há 5 meses no México, certo? Sim. Mas não estiveste sempre nas produções do Lucas? Estive das duas, porque ele faz produções de 3 em 3 meses, ou de 4 em 4 meses, em 4 em 4 meses. E então estive na primeira e na segunda deste ano. Mas já vou para Londres para a semana. Ok. E durante esse tempo, foste fazendo presenças, foste fazendo fotos, foste fazendo coisas para o OnlyFans também? Sim, fui fazendo vídeos para o OnlyFans, tirei fotografias para uma revista Chrome Magazine, fiz presenças em festas after parties, que são tipo sex parties, que não são muito comuns em Portugal, acho eu, pelo menos que eu saiba, mas que são muito comuns em Londres, são muito comuns principalmente na Alemanha, e sim, tenho feito essas tipo de festas aqui, fazendo presença nessas festas aqui em Puerto Vallarta. Ricardo, estamos mesmo a acabar. Tu já disseste que não te vês a fazer pornografia durante muitos anos, apesar de haver atores, como disseste, mais velhos e continuam a fazer. Quais são os teus projetos? Para além de abrir um negócio nos Açores? Ainda não tenho assim, pronto, para além desse projeto ainda também não tenho assim nada assim em mente. Tu gostavas se calhar, Diz. Se calhar continuar a fazer porno pelo menos até os meus 35 anos. Acho que é uma boa idade para parar. É uma idade em que acho que já começamos a declinar a nível físico e não só. E também ficamos mais cansados, também já não temos a mesma energia. Estava-me agora e acho que ultimamente tem havido, no último ano mais ou menos, tem havido uma grande polémica em torno do Brent Corrigan, que era uma grande estrela, chegou a ser realizador, produtor, mas que aparentemente se meteu demasiado com metanfetaminas e neste momento, inclusivamente, pede aos fãs que lhe arranjem emprego numa situação um bocado complicada. E, portanto, a ideia é não entrar nessa onda, não é? Não. Olha, e alguma vez pensaste que gostarias de voltar à psicologia, voltar à enfermagem, estudares outra coisa qualquer? Sim, eu acho que a vida, pronto, é uma aprendizagem, então eu gosto muito de aprender.
daí ter ido para a psicologia e depois ter ido para a enfermagem. E sim, no futuro, quem sabe, ir para continuar a enfermagem ou então seguir outra carreira. Porque eu não me importo, eu trabalho a trabalho. E desde que eu consiga sobreviver e viver com o salário, não me importo. Olha, Ricardo, muito obrigado por teres aceitado o convite. Muito obrigado pela tua disponibilidade de, sem filtros, falares abertamente daquilo que é a tua profissão, daquilo que é a tua vida. Acho que é muito importante para as pessoas perceberem isso, para depois não julgarem. E relativamente a nós, já sabem, vão lá abaixo subscrever o canal, carregar no sininho para receberem as subscrições, fazer like, continuem-nos a seguir. Voltamos para a semana com mais convidados, com mais temas interessantes. Até lá, já sabem, fiquem para lá do arco-íris.